Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 97 Montando um tigre 2 horas se passaram, mas Fang Xingjian ainda não havia dito nada. Não só isso, ele nem se moveu, e se não fosse pelo ritmo crescente de seu peito indicando que ele estava respirando, Charlie provavelmente teria pensado que ele estava morto. Finalmente, Charlie perdeu a paciência. Sinalizando para seu assistente com os olhos, o ar ao redor dele começou a circular enquanto ele espalhava seu campo de força reduzido. O assistente deu um passo adiante, movendo-se atrás de Fang Xingjian. E assim que seus braços estavam prestes a se fechar na garganta de Fang Xingjian, os olhos de Fang Xingjian se abriram. Você foi enviado aqui pelo primeiro príncipe. Eu entendo que vocês desejam agradar o primeiro príncipe, mas vocês realmente sentem que todo o império já pertence a ele. Ele ainda não subiu ao trono, e não apenas isso, este lugar é a Kist Royal Academy e não a capital imperial. Eu posso entender que vocês desejam ter um bom desempenho e obter bons resultados na frente de seu mestre, mas nesta luta de poder entre os altos escalões, por que vocês estão tão animados para serem bucha de canhão? Fang Xingjian olhou nos olhos de Charlie enquanto falava, em um tom composto. Não faça algo que toda a sua família viveria para se arrepender. Os olhos de Charlie se estreitaram. Você está me ameaçando? Estou apenas lhe dando um lembrete amigável, Fang Xingjian respondeu. Vocês acham que o primeiro príncipe tem total vantagem sobre mim, mas e se as pessoas atrás de mim decidirem se vingar de vocês? Você seria capaz de afastá-los? Você não precisa se preocupar com isso. É melhor você se preocupar consigo mesmo. Você acha que depois de fazer a transição para um Windstorm Suorero, todos teriam inibições ao lidar com você? O Império nunca faltou um ou dois gênios. Charlie riu friamente e disse, faça isso. Mas mesmo tendo dado o comando, o assistente atrás de Fang Xingjian permaneceu imóvel. Charlie olhou para ele furiosamente, perguntando, o que você está fazendo? Senhor. O assistente riu amargamente. Ele não era um cavaleiro outorgado como Charlie. Ele era apenas um primeiro cavaleiro de transição e um investigador de classe 2. E ele sabia que Fang Xingjian estava certo. Independentemente de como esse assunto terminasse, a raiva desses personagens importantes certamente não era algo que batatas fritas como eles seriam capazes de suportar. Machucando um herói da espada da tempestade de vento. Como ele poderia fazer uma coisa dessas? Não só isso, olhando para Charlie que estava na frente dele, aquele assistente não pôde deixar de zombar em seu coração. Droga, você está com medo de ofender a outra parte, e então você me pediu para fazer uma jogada porque você não se atreverá a fazê-lo sozinho. Você acha que estou louco? Charlie olhou para ele friamente, então exalou lentamente, dizendo, muito bem, Fang Xingjian. Você deseja testar minha paciência, certo? Então vamos ter uma boa conversa a partir de agora. Depois disso, ele disse ao seu assistente, vai e faça uma pausa. Charlie olhou de volta para Fang Xingjian e declarou friamente, eu tenho um total de 18 pessoas aqui. Vamos nos revezar para ter uma boa conversa com você. A partir de então, Charlie interrompeu todas as formas de comunicação que Fang Xingjian tinha com o mundo exterior, dando-lhe apenas um copo de água e uma refeição de mingau antes de bombardeá-lo incessantemente com ameaças, pressão e fadiga por mais de 24 horas. Não despreze esses pequenos métodos. Deve-se lembrar que os cavaleiros eram apenas humanos, afinal. Embora fossem incomparavelmente poderosos, eles também precisavam comer e reabastecer sua alimentação, bem como descansar para reabastecer sua resistência. Qualquer ser vivo, se submetido a um longo período de tempo sem alimentação, enfraqueceria, em particular os músculos, os órgãos internos e a estrutura óssea. Foi o mesmo para os cavaleiros. Se eles comessem mingau e vegetais apenas por alguns dias, ou por mais de 10 dias seguidos, seus músculos enfraqueceriam e seus atributos e especialidades também se degradariam. E a fadiga mental tornaria as pessoas menos resolutas e mais fáceis de forçar a uma confissão. No entanto, Fang Xingjian continuou a cultivar enquanto circulava a técnica de meditação da Era do Gelo em sua mente. Do começo ao fim, ele não mostrou nenhuma reação à ofensa de Charlie. Além disso, ele havia comido incontáveis feras ferozes e havia tomado incontáveis alimentos medicinais especialmente preparados até agora. Então os nutrientes,
Energia vital e sangue em seu corpo eram todos incomparavelmente profundos. A situação atual não o afetaria muito se fosse apenas por alguns dias, mas se arrastasse por mais de 10 dias, ninguém poderia dizer o que aconteceria. Até então, sua energia vital e sangue definitivamente enfraqueceriam, e seu corpo poderia até ficar atrofiado. Do lado de fora da pequena sala preta, Charlie estava ali, franzindo a testa. Um assistente barbudo saiu e fechou a porta, balançando a cabeça para Charlie e dizendo: "Não adianta. Nada do que fazemos tem qualquer efeito. É como se ele estivesse dormindo." Charlie entrou na sala, olhando para Fang Xingjian, dizendo: "Fang Xingjian, você tem certeza de que ainda quer ser tão obstinado? Já investigamos o local onde você apareceu pela primeira vez. Aquele velho já confessou tudo. Você veio aqui pelo mar, certo? Você não é um cidadão do nosso império." Neste momento, Fang Xingjian realmente abriu os olhos. Olhando para Charlie, ele perguntou friamente: "O que você quer dizer?" Neste momento, seu batimento cardíaco disparou. Sua identidade como terráqueo era um segredo absoluto no mundo dos milagres. Ele não podia começar a imaginar o que essas pessoas fariam depois que soubessem a verdade. Vendo as pequenas flutuações no semblante de Fang Xingjian, Charlie continuou: "Seu professor Wang Lin já confessou também. Foi ele quem conspirou com você e adulterou os relatórios enviados sobre você. Já que ele já confessou, o que mais você tem a dizer?" Ouvindo as palavras de Charlie, a mente de Fang Xingjian recuperou sua calma anterior. Foi porque ele nunca conspirou com Wang Lin, e esta também foi a primeira vez que ele ouviu que Wang Lin havia adulterado os relatórios sobre ele. Isso era obviamente um truque. Wang Lin não foi pego, então de onde poderia ter vindo a confissão? Vendo pela falta de reação de Fang Xingjian mais uma vez, Charlie bufou friamente. A razão pela qual ele veio aqui ao receber a notícia foi porque havia informações confiáveis. Fang Xingjian era alguém sem identidade, apesar de ter passado por uma investigação meticulosa. De acordo com as leis do Império, pessoas com origens desconhecidas nunca poderiam se tornar cavaleiros. Afinal, os cavaleiros eram as grandes armas do Império, que recebiam o carinho dedicado do Império. Tinha que haver cheques de pelo menos 3 gerações atrás para alguém que desejasse se tornar um cavaleiro, muito menos para alguém com origens desconhecidas. Quanto aos de origem desconhecida, esse assunto pode ser grande ou pequeno. Não era como se não houvesse exemplos anteriores. Com o talento de Fang Xingjian, os escalões superiores do Império poderiam ter escolhido fechar os olhos, a menos que Fang Xingjian tivesse feito algo desvantajoso para o Império. Por isso, Charlie queria interrogar rapidamente Fang Xingjian para ver se ele poderia descobrir alguma coisa. Mesmo que ele não pudesse, isso ressoou com o desejo do primeiro príncipe, ou seja, tornar as coisas difíceis para Fang Xingjian. Naquele momento, uma batida veio da porta atrás de Charlie. Um assistente lançou um olhar bizarro para Fang Xingjian antes de responder: "Senhor, há algo que você precisa saber." Charlie franziu as sobrancelhas. "Eu não disse isso antes. Não me perturbe durante um interrogatório." O assistente só pôde sorrir amargamente ao responder: "É algo muito importante." Charlie olhou para ele, mas ainda assim ele saiu. Antes de fechar a porta, ele olhou para Fang Xingjian e acenou com o dedo para ele, dizendo: "Fang Xingjian, é melhor você pensar bem sobre isso. Não há nenhum benefício em continuar a recusar cooperar." Depois de sair da sala, passar por vários corredores e, finalmente, entrar em outra sala, Charlie perguntou impacientemente: "O que é isso?" "Senhor, perdemos uma informação." O assistente sorriu amargamente, dizendo: "Um dia antes de chegarmos, foi o dia em que a turma 256, a turma de Fang Xingjian, acabara de participar da competição interclasses." Charlie não prestou atenção a isso. "Eu sei que..." "Sim, eles participaram da competição interclasses. É apenas um bando de jovens cavaleiros competindo entre si. Qual é o problema?" Mas, durante a competição, Fang Xingjian exibiu movimentos supersônicos e técnicas de espada. Depois que o assistente terminou sua frase, apenas o silêncio foi deixado entre eles. Depois de um longo tempo Charlie piscou, meio atordoado, perguntando: "O que você disse?" "Ele tem apenas 16 anos, mas atingiu velocidade supersônica."
O assistente sorriu amargamente enquanto continuava. Ouvi dizer que os instrutores da academia já relataram isso ao governador da região do Greister. O governador, aquele que tinha autoridade sobre todas as academias, as promoções dos cavaleiros e sobre a seleção regional de uma região. Ficou claro quão significativo era seu status. Ele poderia ser considerado o senhor de uma região. Mas, claro, o ponto mais importante ainda era que Fang Xingjian, tendo apenas 16 anos, já havia transcendido a velocidade do som. Quão surpreendente foi isso! O futuro de tal personagem seria definitivamente limitado, e não se poderia sequer ousar adivinhar quantos personagens influentes olhariam com favor. Instantaneamente, Charlie teve a sensação de ter acabado de esfaquear uma colmeia. Não despreze a conquista de ter alcançado a velocidade supersônica. Isso era como uma fronteira. Se Fang Xingjian tivesse apenas feito a transição para um herói da espada da tempestade de vento, muitas pessoas ficariam paradas e assistiriam enquanto o primeiro príncipe tomava sua ação. Contanto que Charlie não exagerasse, ninguém diria nada. No entanto, um Windstorm Sword que alcançou velocidade supersônica em pouco mais de um mês era uma coisa completamente diferente. Foi suficiente para muitos personagens influentes apenas desejarem colocar as mãos nele. Charlie viu claramente que precisava entender os limites com muito cuidado. Charlie estava totalmente frustrado enquanto falava. Droga, por que vocês não me disseram isso antes? Se ele soubesse que Fang Xingjian tinha alcançado velocidade supersônica aos 16 anos, mesmo que o primeiro príncipe tivesse falado, ele não teria ousado vir e criar problemas para ele. O assistente sorriu amargamente mais uma vez e continuou. Acabamos de saber disso também. Aconteceu que isso ocorreu apenas um dia antes de chegarmos. Mas ele estava pensando consigo mesmo com desprezo. Você, lambe-botas. Para agradar o primeiro príncipe, você se ofereceu para se apresentar. Agora que você esfaqueou uma colmeia, está nos culpando. Charlie agarrou seu cabelo, instantaneamente entrando em um estado de contradição. Se ele continuasse com a investigação, isso significaria que ofender Fang Xingjian e aqueles que o apoiavam era um acordo feito. Especialmente considerando o fato de que Fang Xingjian não apenas fez a transição para um herói da espada da tempestade de vento, mas também atingiu velocidade supersônica aos 16 anos. O valor de tal gênio era verdadeiramente extraordinário. No entanto, se ele optasse por abandonar a investigação e voltar desanimado para a capital imperial, o que seria da reputação da associação? O que seria de sua posição na associação no futuro? Charlie de repente se viu em uma situação semelhante a montar um tigre, e achando incrivelmente difícil descer. Rapidamente, no entanto, uma pitada de crueldade cintilou em seus olhos quando ele disse: eu vou fingir que não sei disso, e então fazer bom uso desse tempo para interrogar os outros. Este Xingjian canino tem um talento monstruoso e melhorou a uma velocidade surpreendente, mas suas origens ainda não são claras. Recuso-me a acreditar que não há nada de errado com ele. Ao mesmo tempo, outro pensamento surgiu em seu coração. Mesmo que nada saia do interrogatório, desde que eu possa cumprir a missão do primeiro príncipe. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 98. Investigando um por um em um pequeno escritório, Jack estava sentado atrás de uma mesa, remexendo-se desconfortavelmente. Charlie olhou para o assistente ao lado dele, então com olhos semelhantes aos de um falcão, olhou para Jack e perguntou, com relação a Fang Xingjian, já ouvimos. O que você fez equivale à assistência em traição e é punível com a morte, mas levando em consideração o fato de que seu passado é limpo e que você ainda é um jovem cavaleiro, decidimos dar a você a chance de confessar. O quê? Traição? Jack disse ansiosamente. Xingjian cometeu o crime de traição. Como isso é possível? Mas ele não é culpado por isso. Isso não é realmente culpa dele. É. Em minha própria ideia. Uma chance. Eles olharam um para o outro, e o olhar de Charlie revelou um vislumbre de excitação. Se ele é o culpado, qual será a sentença final? Isso é problema nosso. Ele falou com uma expressão gelada. O que você precisa fazer agora é confessar tudo. Jack revelou uma expressão perturbada. Eu queria deixar minha filha reconhecer Xingjian como seu pai adotivo, e deixá-lo ser o professor da minha filha para apresentá-la às artes marciais. Mas eu nunca pensei em deixar Xingjian ensiná-la as técnicas de espada da academia.
Eu sei que é um crime de traição. Como eu ousaria abrigar tais pensamentos? Charlie franziu a testa. Embora não fosse a pista que ele estava pensando, transmitir secretamente as técnicas marciais da academia também era uma séria violação de informações confidenciais. Portanto, ele continuou a perguntar, quando Fang Xingjian começou a ensinar artes marciais à sua filha. O que lhe ensinou? Oh certo, onde está sua filha agora? Ele não tem. Jaque respondeu, ele realmente não. Acabei de pensar nisso, e vocês já descobriram. Certo, como vocês descobriram sobre isso? Eu nem contei a minha esposa sobre isso. Charlie trocou um olhar com seu assistente, e então olhou para Jaque e disse friamente, você está tentando ser engraçado. Com um tapa, seu campo de força reduzido roçou o peito de Jaque, empurrando-o para o chão e fazendo-o vomitar uma grande quantidade de sangue. Ele ainda estava hesitando sobre Fang Xingjian, mas como seria possível para ele pensar muito em um cavaleiro comum como Jaque? Na associação, ele havia lidado com inúmeros desses cavaleiros. Anthony sentou-se confortavelmente na cadeira, seu rosto exibindo uma expressão pacífica e calma. Charlie ainda tinha que perguntar antes de Anthony tomar a iniciativa e dizer, vocês querem investigar Fang Xingjian, certo? Vou falar de tudo. Fang Xingjian é teimoso e auto-opinioso, sem se importar com o quadro maior, fazendo o que quiser sem se importar com a ordem ou regulamentação. Esse tipo de pessoa deveria ter sido removido das fileiras de um cavaleiro. Mãos de acordo com a sua investigação. Charlie franziu as sobrancelhas. O que era isso sobre ser teimoso e auto-opinioso? O que era isso sobre nenhuma ordem ou nenhum regulamento? Mesmo que tudo isso fosse verdade, não passava de um peido. Ele lembrou, digo o ponto principal. Sim. Anthony fez uma cara solene, mas disse aleatoriamente, ele tem uma disposição séria para a violência e vem batendo nos colegas há muito tempo. Especialmente já que eu. Precisamos levar uma surra dele diariamente. Ele amaldiçoaria enquanto nos atacava. Você pode perguntar aos outros. Qual de nós da classe 256 não foi espancado por ele antes? Deixar um sujeito tão temperamental continuar a ser um cavaleiro. Charlie disse impaciente, nós sabemos de tudo isso. Você tem alguma outra informação? Ele incansavelmente tentou orientá-lo. Precisamos de informações que outras pessoas desconhecem. Não se preocupe, se você puder nos fornecer alguma pista útil, a associação não o tratará mal. Anthony acenou com a cabeça, e começou a falar ainda mais, desenfreado. Eu sinto que esse Fang Xingjian poderia gostar de caras. O rosto de Charlie e o do assistente se contraíram. Anthony continuou a dizer, quando ele estava dando orientação para nossas artes de espada, ele gostava de tocar todo o nosso corpo. Você não acha isso estranho? Houve algumas vezes em que me senti um pouco envergonhado por suas ações. Charlie sorriu com raiva e disse, esta é a sua informação? Isso mesmo. Anthony também sorriu, um cavaleiro que gosta de caras, ele não é uma vergonha para o Império. Eu apoio fortemente que Fang Xingjian seja expulso. Muito bom, você é muito bom. Com quem você pensa que está falando? A Royal Knight Association supervisiona todos os cavaleiros do mundo. Você acha que somos uma existência que você pode provocar? Charlie assentiu friamente. Com a palma da mão, o campo de força reduzido bateu no rosto de Anthony, fazendo-o ficar vermelho. Olhando para Anthony, sangue escorrendo pelo canto de seus lábios, Charlie disse, terei outra boa conversa com você no final. Com isso, ele disse ao assistente ao seu lado, traga a próxima pessoa. Com um tapa, Lily estilhaçou a mesa, gritando alto, meu pai é um segundo cavaleiro de nível 24 em transição. Lorde da cidade de Kist. Um visconde. Meu avô é o representante honorário da Royal Knight Association. Charlie enxugou o suor da testa. Mesmo que fosse ele também não estava disposto a ofender precipitadamente aqueles cavaleiros outorgados com o posto de nobreza, que tinham autoridade real e incontáveis apoiadores. Ele deu um sorriso forçado, dizendo, Lady Lilia, não fique nervosa. Estamos apenas convidando você a cooperar com nossa investigação. Coopere sua cabeça. Lilia gritou com raiva, liberte meu professor imediatamente. Você sabe quanto do meu tempo de treino de espada é desperdiçado com essa sua bobagem. Você está segurando um futuro cavaleiro, você sabe disso.
Os músculos e ossos do corpo de Lilia ressoaram. Seu berro foi como uma explosão estrondosa, se espalhando por todo o prédio. Lady Lilia, você pode ter certeza, estamos apenas conduzindo uma investigação de rotina. Se não houver nenhum problema com Fang Xingjian, então naturalmente o libertaremos. Charlie reprimiu sua fúria e sorriu para seu assistente, dizendo, parece que Lady Lilia não sabe de nada. Você pode trazê-la de volta primeiro. Muito depois que Lilia saiu, Charlie ficou na sala de reuniões, olhando para os 10 assistentes presentes, dizendo, vocês são todos idiotas. Quem trouxe essa senhora aqui? Um assistente levantou a mão fracamente, dizendo, Senhor, foi você quem disse para trazer todos os parentes próximos de Fang Xingjian. Por que você não olha como foi? Eu estava interrogando ela. Ou era ela quem me interrogava? Que campo! Charlie pisou na cadeira atrás dele, quebrando em pó. Como eles esperam que façamos nosso trabalho aqui? E vocês? Eu sei que vocês não estão interessados em criar problemas ou ofender outras pessoas. Cada um de vocês só quer sobreviver na vida e esperar a morte chegar, para que haja paz no mundo. Vocês ainda têm alguma vergonha? Vocês carregam a responsabilidade do império e a glória da associação em seu coração? Ele lançou um olhar para os assistentes que estavam com expressões diferentes e pensando em coisas diferentes, lamentando em seu coração, um bando de imprestáveis que sabem pouco além de comer e beber, não sabendo retribuir a graça daqueles que fez deles quem são hoje. Por outro lado, quando Lilia chegou em casa, correu imediatamente para o escritório do pai. O lorde da cidade de Kist estava sentado em sua mesa de escritório, bebendo uma xícara de chá com leite quando ouviu um estrondo. A porta foi arremessada e bateu contra a parede, enquanto Lilia entrava furiosa. Padre, meu professor foi preso. Tire-o rapidamente de lá. Ele sorriu amargamente, balançando a cabeça. Lili, seu temperamento é realmente... Faça com que eles liberem rapidamente o professor. Eu passei por tanta coisa para me encontrar um professor tão bom, e tenho sido capaz de melhorar um ritmo tremendo a cada dia. Você quer ver nosso clã perdendo um cavaleiro? Lili atacou, agarrou seu braço e continuou sacudindo-o. O lorde da cidade de Kist quase não aguentou mais. Ele segurou nos ombros de Lili e disse, tudo bem, Lili. Seu professor está bem. Como ele está bem? Ele está preso até agora. Ei, um guerreiro de 16 anos de primeira transição que ultrapassou a velocidade do som. O lorde da cidade de Kist sorriu. Agora, quem deveria estar em pânico não é seu professor, mas aqueles investigadores. As notícias de Fang Xingjian vieram muito repentinas. Esse bando de pessoas deve ter agido antes de conseguir acumular todas as informações, ou devem ser um bando de cabeças quentes. O lorde da cidade de Kist sorriu calmamente e disse, mas independentemente do que seja, vai ser difícil para eles recuarem agora. Eles ainda são muito jovens. Para estarem com toda a pressa de dar um passo à frente, eles realmente não são maduros o suficiente. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 99 Julgamento Vendo como o lorde da cidade de Kist estava à vontade, Lilia disse com raiva, então, você não vai fazer nada? Quanto tempo mais teremos que esperar? Não muito tempo, disse o senhor da cidade de Kist. Fang Xingjian não é uma pessoa comum. Com seu talento, não importa onde ele vá, ele terá amigos e inimigos como uma coisa natural, mesmo sem fazer nada. Porque haverá aqueles que admiram seu talento e esperam ser seu amigo, e haverá aqueles que temem seu talento e esperam exterminá-lo antes que ele progrida. O senhor da cidade de Kist foi muito claro sobre o valor de um gênio como Fang Xingjian. Um gênio como ele, desde que recebesse uma grande educação, se tornaria o futuro pilar do império, um dos principais militantes da geração atual. E por isso, ele entendeu que mesmo que não agisse, haveria muitas pessoas saindo para salvar Fang Xingjian. Além disso, ele entendia muito bem quem estava por trás do diretor Jackson Wanglin. Ei, eu me pergunto. Depois de tantos anos, que nível aquele que era tão gloriosamente radiante naquela época alcançou agora? Assim como o senhor da cidade de Kist estava pensado consigo mesmo, Lilia que estava ao lado quebrou sua mesa de escritório em pedaços com um estrondo. Você vai ajudar ou não? Suspiro, Lili. Isso é feito de madeira antiga de alta qualidade. O lorde da cidade de Kist balançou a cabeça. No entanto, ele tinha adorado esta filha mais nova. Além disso, ela tinha a especialidade inata, força monstruosa.
Sua força estava constantemente no auge, então ela costumava causar danos. Ele estava acostumado com tudo isso. Olhando para o rosto inchado de Lilia, ele disse impotente: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vou escrever uma carta imediatamente e enviá-la para as autoridades superiores. Em uma residência em Kirst City, um homem de meia idade com rosto retangular, cabelos castanhos e complexão curta e magra ouvia os relatos da situação na academia de seu subordinado, sentado. O homem de rosto retangular parecia ser baixo e magro, mas mesmo sentado, ainda emanava uma aura imponente, uma sensação como a majestade de uma grande montanha. Quando ele ouviu de seu subordinado que o investigador Charlie havia começado a interrogar Jacques, Anthony, Lily e os outros, uma luz fria brilhou em seus olhos enquanto ele murmurava: essas pessoas estão realmente regredindo. Eu pessoalmente elogiei esse Charlie quando ele passou a seleção regional, mas agora ele não mostra nenhuma sensibilidade política. As questões relativas à realização algo em que um investigador como ele pode se intrometer. Quem falou foi o governador, David, uma pessoa no auge do império, e um segundo cavaleiro conferido de nível 29 de transição. Além disso, comparado a ele, Wang Lin era apenas um segundo nível de transição 25 cavaleiro conferido. Não subestime uma diferença de 4 níveis. Na segunda fase de transição, cada nível adicional exigiria que a pessoa passasse por obstáculos de dificuldades. Cada nível adicional seria acompanhado por uma tremenda melhoria nos poderes. E, de fato, havia um total de 8 governadores nas 8 regiões do Império, cada um deles encarregado de todos os cavaleiros de uma região. Cada um deles eram todos guerreiros no auge da segunda transição e os pilares de sustentação do Império também. Sentado ao lado do governador Devita estava Wang Lin, que havia saído em busca de um mestre que pudesse forjar a arma divina dos restos superiores. Ao ouvir as palavras de David, Wang Lin franziu as sobrancelhas e disse: nunca pensei que o primeiro príncipe ficaria tão ansioso. Claro que ele está ansioso. Enquanto o império parece muito calmo agora, toda a capital imperial está cheia de uma corrente de hostilidade. Ele precisa urgentemente de novos poderes e recursos, mas é uma pena que ele esteja muito ansioso. David suspirou e disse: ser excessivamente inflexível torna a pessoa frágil. O primeiro príncipe sempre foi arrogante e dominador. Se isso continuar, não pode ser bom para o império. É isso que personagens importantes como você precisam considerar. Wang Lin perguntou: só quero saber quando você poderá libertar meu discípulo. David sorriu e disse: não fique ansioso. Seu discípulo definitivamente estará seguro. Ainda é cedo. Eu quero ver se há outros palhaços que vão pular fora. Sua faca já está polida, disse Wang Lin. David balançou a cabeça. Vocês olham para o problema de forma muito tendenciosa. Eu vejo cada cavaleiro como uma pessoa com grande potencial, como a riqueza do império. No entanto, é impossível que não haja conflitos entre as pessoas para sempre. Enquanto as competições forem mantidas dentro de certos limites, eu não vou matar. Mas eu não vou tolerar idiotas subindo na hierarquia e assumindo cargos importantes, nem mesmo se eles forem extremamente fortes. Pessoas que nem são capazes de ver através do valor de Fang Xingjian, eu não vou me livrar delas. Mas obviamente, elas são mais preparadas para a batalha e não são de material de liderança. Causar estragos no império. Portanto, vou selecioná-los e enviá-los para a linha de frente ou atribuir-lhes deveres como instrutores. Depois de dizer isso, o rosto de David se abriu em um sorriso insondável. Seu discípulo sairá são e salvo da investigação da associação e esperará que eu forje a arma divina remanescente superior para ele. Até então, provavelmente não haveria ninguém em Kirst que pudesse segurá-lo. Mas desta vez, o interrogatório da associação será capaz de manter seu temperamento sob controle. Wang Lin disse categoricamente: ele não é alguém que causaria problemas. Vamos ver, disse o governador David. É indiscutível que ele é um talento, mas a maioria dos talentos são apenas habilidosos em combate e são as proezas de combate de alto nível do império. Portanto, se ele também estiver qualificado para ocupar cargos importantes, será ainda melhor. O governador da região do Grande Oeste, David, não era apenas um guerreiro de alto nível entre os cavaleiros outorgados, ele também era um grande mestre em forjar armas divinas.
Desta vez, a pessoa que Wang Lin estava procurando para ajudar a forjar a arma divina de Fang Xingjian era esse personagem de primeira linha da região do Grande Oeste. No final, Devitt mais uma vez sorriu friamente e disse: além disso, acabei de escrever uma carta para a Capitão Imperial. Afinal, ainda é melhor que os assuntos da associação sejam resolvidos internamente. Muitos dias se passaram. Charlie enviou pessoas para interrogar Fang Xingjian, independentemente de ser dia ou noite. A cada dia, ele só dava a Fang Xingjian 2 copos de água e 2 tigelas de mingau, esperando que, exercendo pressão continuamente, o último cedesse. Na maioria das vezes, não importa o quão firme fosse a determinação de um cavaleiro comum, aquele que havia sido cortado de conexões com o mundo exterior por um período de tempo tão longo e constantemente esgotado de sua força física e energia mental, gradualmente desistiria de resistir. No final, ou mesmo começar a suspeitar que seus aliados de fora haviam desistido deles. Mas Fang Xingjian estava totalmente bem. Ele continuou a cultivar suas artes da espada diariamente, levando suas técnicas de nutrição ao nível máximo uma a uma. Sua especialidade borrada estava ficando cada vez mais clara, e agora ele podia ver a primeira parte. Ele parecia muito calmo e reservado, fazendo o que costumava fazer sem o menor cuidado com o que estava acontecendo a seu redor. Charlie e os outros não tinham provas concretas e, a julgar pela forma como estavam agindo durante todo esse tempo, ele tinha certeza de que Charlie e os outros não podiam fazer nada contra ele. Comparado com a calma de Fang Xingjian, Charlie estava ansioso como formigas em uma panela quente. Um assistente relatou: o Lorde da cidade de Qixi relatou ao chefe regional que acusamos falsamente um cavaleiro oficial. Perseguimos os civis de Qixi e deixamos todos os aristocratas de Qixi extremamente nervosos. Se o governador era considerado a pessoa número 1 em toda a região, encarregado de governar todos os cavaleiros em uma região, então o chefe regional era a pessoa com autoridade do escritório regional. Ele estava encarregado de supervisionar os civis e era o personagem número 2 em toda a região. No entanto, o chefe regional perderia apenas um pouco para o governador em comparação. Ouvindo as ações do Lorde da cidade de Qixi, Charlie amaldiçoou em seu coração enquanto seu assistente continuava. O diretor Jackson também relatou ao governador dizendo que estamos incriminando e torturando estudantes livremente, destruindo a tranquilidade na Qixi Royal Academy e afetando a ordem de seu sistema educacional. Aqueles dois velhos idiotas ignorantes. A fúria passou pelo rosto de Charlie. O relatório da outra parte parecia simples, mas basicamente significava que eles estavam acenando com uma lâmina para ele a queima-roupa, determinados a ir contra ele até o fim. No entanto, ele não conseguiu descobrir nada ainda. Se isso continuasse, ele seria rotulado como um tolo incompetente que era incapaz de ver o quadro maior. Isso significaria que, implicitamente, não haveria mais vaga para ele na associação, e até mesmo seu futuro caminho político se tornaria extremamente sombrio. Antes de vir aqui, ele só sabia que esse sujeito era um raro herói da espada da tempestade de vento, mas que era um plebeu sem poderes para apoiá-lo. Por outro lado, ele mesmo foi apoiado pelo primeiro príncipe. Quem teria pensado que só depois de vir ele descobriu que isso era um grande problema? Pensando nisso, um tom de maldade apareceu no rosto de Charlie. Imediatamente traga Fang Xingjian para interrogatório. Desta vez, eu vou agir sozinho. Tome uma atitude. Charlie disse friamente: é o último dia. Vai ficar tudo bem se pudermos fazê-lo vomitar. Se não, vamos acabar com isso. Depois de dizer isso, ele fechou os olhos, sentindo-se um pouco cansado. Os respectivos poderes no Império são excessivamente protetores. É muito difícil para a associação fazer nosso trabalho. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. As votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.